aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? A gente vai continuar então as nossas aulas de psicanálise. A gente tem, na verdade, só mais alguns conceitos para antecipar. Eu acho que, devido a todas as dificuldades, a gente tem 4 aulas que, na verdade, não conseguem ser aproveitadas de forma integral. Então, nosso conteúdo ficou um pouco reduzido. A gente está se mantendo bem no básico da psicanálise. Algumas outras questões complementares que eu tinha para colocar não vão poder ser discutidas, justamente porque senão vai atrapalhar a compreensão daquilo que é essencial. E também, como eu tinha prometido falar um pouco sobre psicologia analítica em Jung, a gente vai ter que deixar isso para um outro momento. Eu prometo a vocês que, de alguma maneira, eu vou apresentar esse conteúdo para vocês, mas não nesse semestre agora, tudo bem? A gente viu no finalzinho, então, antes das férias, a concepção de aparelho mental para o Freud, né? A gente tem a concepção da primeira tópica e da segunda tópica. A gente percebeu desde aquela época que para o Freud todos os sintomas, xistes, atos falhos, na verdade são a expressão de conflitos psíquicos. Esses conflitos eles vão se manifestar a partir da tendência ao id, né, aos conteúdos do id, de tentarem alcançar a consciência, e o ego, que muitas vezes interpõe uma barreira, uma proteção, porque ele percebe que algum desses conteúdos de alguma maneira são incômodos e podem trazer mais sofrimento do que, na verdade, alívio. Então, o indivíduo, para evitar sofrimento, muitas vezes ele evita entrar em contato com alguns conteúdos, e o que ele usa para esse processo é o que a gente chama de defesas psicológicas. As defesas psicológicas são todos os processos psíquicos que visam impedir o acúmulo de tensão psíquica exorbitante, que poderia levar a um sofrimento e a uma angústia muito grande. Então, as defesas são diversos procedimentos. A gente vai perceber que existem diversos tipos de defesas, e essas defesas elas têm eficácias diferentes dependendo do momento em que elas são desenvolvidas, né? Desde criança, a gente desenvolve algumas defesas, e conforme nós nos desenvolvemos, nós vamos trocando as defesas mais antigas, as mais primitivas, por defesas mais condizentes, então, com a nossa realidade de adulto. Vamos, então, conhecer um pouco essas defesas e como que elas atuam na nossa mente. Bom, as defesas psicológicas, elas dependem da gente lembrar um pouco, então, desses conteúdos que a gente já viu. Lembrando, então, principalmente do ego. O ego é justamente ele quem exerce as defesas psicológicas. É através do ego que as defesas passam a funcionar na relação do ego, tanto com a realidade, quanto com o id, quanto com o superego. Lembram que eu falei para vocês que, de acordo com Freud, o ego serve a 3 senhores? O que isso quer dizer? O ego ele tem que equilibrar as exigências que vêm de 3 instâncias diferentes. Por um lado, o id, da onde vem todo o conteúdo pulsional, onde fica todo o conteúdo reprimido, o id ele busca se manifestar na consciência, ele busca a expressão dos desejos e fantasias que estão ali. Então ele demanda do ego essa passagem para a consciência, porque é só por via do ego que ele pode alcançar a consciência. O ego é quem vai fazer o controle do que pode ou não aparecer a partir do id. O ego também tem que atender às exigências do superego, porque o superego, como sendo a instância que de alguma maneira incorporou as regras morais do indivíduo, o superego que impõe o que seria o modelo ideal que o indivíduo deveria se tornar, qual é o ideal de ego que o indivíduo tem que ter. É ele quem vai, de alguma maneira, fazer uma pressão sobre o ego, dizendo que o ego está fazendo de certo ou de errado, o que o ego tem de bom ou tem de ruim. Então essa pressão vai recair sobre o ego e o ego vai ter que lidar com ela. Outra exigência muito importante que recai sobre o ego são as exigências da realidade. O ego ele tem que responder ao que acontece na realidade. Então é o ego quem vai suportar todas essas pressões.
Um ego bem estabelecido, ele consegue se manter integrado, ele consegue se manter funcional na comunicação com todas essas instâncias. O ego ele precisa manter essa comunicação e, a partir dessa comunicação, determinar o que pode ou não ser expressado. Pensando nisso, a base da formação do psiquismo sempre vai ser o conflito e a tentativa de acordo entre todas essas instâncias, porque esse acordo é muito complexo de se manter. E somente com o ego fortalecido, o indivíduo consegue manter a saúde mental e dar conta de toda essa pressão. O conflito psíquico ele tem que ser entendido em 3 dimensões diferentes. A primeira dimensão do conflito psíquico é a dimensão tópica, né? Tem a ver com quais são as instâncias que estão em conflito. É o ego em conflito com o id? É o ego em conflito com o superego? É o ego em conflito com a realidade? Dependendo de quais são as instâncias envolvidas no conflito, a forma como esse conflito adquire, os sintomas que ele produz vão ser diferentes. Um outro componente importante que a gente tem que entender é o componente dinâmico. Ou seja, quais são as fantasias e quais são as defesas que estão em jogo. E o terceiro componente é econômico, né? Qual é a quantidade de energia psíquica empregada por cada lado. Lembrando que os 2 lados estão em conflito, às vezes um tem muito mais força do que o outro. Então isso vai gerar uma energia diferente. Vamos tentar então traduzir isso de forma gráfica aqui para vocês lembrarem, né, como é que é. Então imagina que esse aqui é o ego. Aqui embaixo a gente tem o id. Aqui do lado eu vou colocar um superego. E aí aqui em cima a realidade, né? O ego é quem mantém essa relação. Esse é um esquema básico para a gente entender a interação da nossa mente. Como que eu vou determinar um conflito? Primeiro eu vou determinar. O conflito é entre quem? O ego e o id? O ego e o superego? O ego e a realidade? Então vamos imaginar que o conflito é o ego e o id. Ok. Segundo, aspecto dinâmico. Quais são as forças? O ego pode estar usando um tipo de defesa e o id pode estar manifestando um tipo de energia pulsional, um tipo de fantasia e tudo mais. Então, olha só. Por um lado, por exemplo, o id pode estar manifestando fantasias incestuosas, não resolvidas do complexo de Édipo, que vão estar sendo combatidas através da repressão, que tenta manter, então, a ideia no inconsciente. Outro componente que a gente vai ter que olhar é o dinâmico, é o econômico. Qual é o tanto de energia? Vamos pensar que aqui eu tenho uma quantidade de energia e aqui eu tenho outra. Se a quantidade de energia da defesa é menor que a do inconsciente, a pressão aumenta e a tendência dessa ideia aparecer no consciente aumenta. E isso vai causar maiores distorções no ego. Agora, se a força do ego é maior ou equilibrada, ela consegue combater essas fantasias e manter, então, o processo repressivo. Então, eu tenho que olhar para todas essas dinâmicas para tentar entender como que determinado sintoma se forma. Então, é importante, além de tudo isso, para eu entender como que esse sistema psíquico aqui está funcionando, eu vou ter que entender como que ele se desenvolveu. Lembra que eu falei que o nosso aparelho psíquico ele se desenvolve a partir, né, da infância e ele vai se tornando cada vez mais complexo com as instâncias bem desenvolvidas conforme o indivíduo se desenvolve. Sempre vai existir marcas mais primitivas e marcas mais maduras nesse processo. A gente nunca se desenvolve tudo por igual. Tem partes da nossa mente que vão se manter menos desenvolvidas e partes mais desenvolvidas. Por exemplo, a gente pode pensar assim que o indivíduo, na sua capacidade intelectual e de trabalho, ele se desenvolve de uma maneira mais completa, mas na vida amorosa ele ainda tem um desenvolvimento mais primitivo, muito ciumento, muito possessivo, ou ainda numa conexão muito dependente, ou qualquer outra coisa assim.
Então, são áreas da vida que vão manifestar desenvolvimentos diferentes. Então, é importante a gente tentar entender o que a gente tem de mais desenvolvido e o que a gente tem de menos desenvolvido. Como que a gente vai saber disso? Primeiro, analisando quais foram as circunstâncias do se desenvolvimento. Como é que foi o desenvolvimento nas primeiras experiências da infância? Vínculo com os pais, o grau de frustração, quais acontecimentos vitais importantes marcaram o desenvolvimento da pessoa. Outra coisa, a gente levar em consideração a constituição biológica do indivíduo, né? Qual que é a intensidade das pulsões de vida ou de morte? O indivíduo ele parece se mostrar mais intenso no que tange as pulsões de vida ou no que tange as pulsões de morte, né? Impulsividade, agressividade e tudo mais. E outras questões socioculturais muito importantes, como, por exemplo, como que culturalmente se desenvolve o cuidado com os bebês, o controle dos esfínteres, como que a cultura lida com cada fase da vida. Existe um estudo muito interessante sobre da Margaret Mead, que ela estuda diferentes traços de culturas mais afastadas da nossa cultura ocidental, né? As culturas muitas vezes tidas como primitivas, e começam a correlacionar essas culturas com essas questões socioculturais. Como os bebês são criados nessa cultura, como que o controle dos esfínteres é desenvolvido, como que a cultura lida com a infância, com a adolescência, com a passagem para a vida adulta. E começou a perceber que a característica psicológica das populações desses povoados tem muita relação com esse tipo de cuidado que é desenvolvido na infância. Então, existe uma dimensão cultural que influencia diretamente na personalidade dos indivíduos. Isso, então, a gente tem que levar em consideração. Quando, então, a gente fala que a mente pode se desenvolver e manter um lado mais primitivo e um lado mais maduro, o lado mais primitivo funciona de uma maneira. O lado mais maduro funciona de uma outra maneira. Normalmente, o id é o polo mais primitivo e o ego é o polo mais maduro. Mas algumas regiões do ego também podem ser mais primitivas. Algumas regiões do superego podem ser mais primitivas. Qual é a diferença de funcionamento do polo mais primitivo para o polo mais maduro? O polo mais primitivo funciona no processo primário, que é aquela lógica do inconsciente, que não tem negação, não tem temporalidade, né? E o processo secundário é a característica de lógica, né, de pensamento do polo mais maduro, que leva em consideração a temporalidade, passado, presente e futuro, que tem a característica da negação, que não aceita pensamentos contraditórios e tudo mais. No polo primitivo, vigora o princípio do prazer. Lembra? A tendência a buscar o prazer mais imediato e mais intenso possível. Não, é o prazer mais intenso e mais imediato. Ponto. Né? E o princípio da realidade. A tendência a buscar o prazer possível, aquele melhor prazer possível dependendo do contexto. Né? O princípio de realidade ainda visa o prazer, mas visa o prazer a partir das possibilidades da realidade. No polo mais primitivo, as instâncias psíquicas, na verdade isso aqui, gente, ó, tá trocado, tá? Deixa eu riscar aqui e riscar aqui, vocês riscam aí também. No polo mais primitivo, a gente tem mais conflito entre as instâncias. No polo mais maduro, existe uma integração melhor entre essas instâncias. Então, no polo mais primitivo, como as vivências são mais intensas, existe maior conflito entre as instâncias. Num polo mais maduro do desenvolvimento, existe uma melhor capacidade de integração. O ego, quando ele tem um funcionamento mais próximo do polo primitivo, ele vai usar, então, defesas mais primitivas. E quando ele está num polo mais maduro, né, em defesas mais maduras. O ego ele nunca está inteiro primitivo, inteiro maduro. Eu tenho áreas do ego mais primitivas, áreas do ego mais maduras.
E isso vai depender da nossa história do desenvolvimento. Cada parte do desenvolvimento a gente vai ter aí um tipo de uma maturidade ou não de determinadas questões, determinados aspectos da nossa vida. Quando a gente vai falar de defesas psicológicas, a gente vai ter que diferenciar agora o que é defesa e o que é resistência, tá? Primeira questão. Resistência é é como se fosse o efeito da defesa. A resistência é um processo psíquico onde a gente percebe uma dificuldade de acessar determinados conteúdos. Então, imagina na terapia o indivíduo está falando sobre alguma vivência muito antiga da sua vida, muito difícil, e aí de repente ele vai falar sobre o nome de uma pessoa muito importante na vida dele e ele esquece o nome dessa pessoa. Aí ele tenta lembrar, ele percebe que quanto mais ele tenta lembrar, mais esse nome lhe escapa. Essa sensação, né, de estar escapando, de estar perdendo a capacidade de acessar o conteúdo, é a resistência. Ela aparece de diversas maneiras. Por exemplo, quando você está perguntando para alguém o que essa pessoa tem, essa pessoa não consegue falar. Ele fala, não consigo falar isso, eu não consigo pôr para fora isso que eu estou sentindo agora. Isso é uma resistência. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem um ódio declarado para uma outra pessoa, mas esse ódio é tão impossível para ela que ela não consegue nem dizer eu odeio tal pessoa por causa disso, daquilo. Então existem várias formas de expressão da resistência. A defesa é o mecanismo que gera essa resistência, é o mecanismo psicológico que vai bloquear então o acesso a determinadas representações, vai impedir que elas se tornem conscientes. Existem defesas mais primitivas e defesas mais maduras. A gente pode classificar as defesas em três tipos, em três conjuntos diferentes. A gente pode falar das defesas primitivas, das defesas neuróticas e das defesas maduras. As defesas primitivas seriam aquelas que estão mais relacionadas aos processos psicóticos, né? Aos processos mais psicotizantes. As defesas neuróticas são aquelas que estão vinculadas ao sofrimento neurótico, ao tipo de sofrimento mais próprio do neurótico. E as defesas maduras são as defesas psicológicas mais próximas do indivíduo normal, do indivíduo que está ali numa vida sem sofrimento, pelo menos durante aquele período. Eu não vou explicar detalhadamente cada defesa, tá? Mas vocês vão ver que nessa aula tem uma lista mais ou menos completa de algumas das defesas mais importantes. O que a gente vai fazer agora é tentar entender por que essas defesas são primitivas, por que elas são neuróticas e por que elas são maduras. O que define cada defesa e por que ela se enquadra em cada lugar desse. Bem, vamos ver agora quais são os mecanismos de defesa primitivos. Essa lista ela é longa, a lista de defesas que a gente tem aqui, mas ela não diz todas as defesas, ela diz as maiorias as mais conhecidas. Não vou explicar exatamente todas elas, porque algumas a gente vai entender depois. Algumas defesas dependem de algumas teorias que vocês vão ver depois em outras disciplinas. Algumas defesas, elas são defesas em um caso, mas em outros casos elas não são defesas, são processos psíquicos tranquilos ali, normais. Então a gente vai entender que alguns conceitos ficam bem complexos na hora da gente lidar com entendê-los. Tudo bem? Mais importante agora é que a gente entenda o que significa ser um mecanismo de defesa primitivo. Eu vou falar por cima de alguns dos mecanismos só para a gente ir tendo uma ideia deles, então. Então, tudo bem? Um dos mecanismos mais conhecidos é a cisão, ou split, ou splitting em inglês. É um termo muito utilizado, principalmente ele ganhou
espaço na psicanálise através da obra da Melanie Klein. Cisão, ela atua basicamente na relação do indivíduo com os objetos. Então, lembra da pulsão? Lembra que a pulsão, a pulsão, lembra que eu falei que ela é um impulso, né, uma tendência, um ir em direção a, que parte de uma fonte, né, que é geralmente uma zona erógena, da onde provém a estimulação, em direção a um alvo. Qual é o alvo? A descarga dessa tensão na relação com o objeto. O objeto é aquilo com o qual a pulsão se relaciona para ela poder, então, se expressar e obter sua satisfação. Então, a pulsão é aquilo que tende o indivíduo a buscar uma satisfação na relação com determinado objeto. O que é esse objeto? Depende do momento do indivíduo, da pulsão do indivíduo. Vamos pensar da pulsão oral. A pulsão oral é a pulsão que é um impulso que parte de uma fonte. Qual que é a fonte? Mucosa bucal, em direção ao alvo, que é a busca dessa satisfação, através da relação com o objeto, que é o objeto da pulsão oral. No caso do bebê, esse principal objeto é o seio da mãe. É com quem ele se relaciona, com esse seio. O bebê vai dividir esse objeto a partir das experiências que ele tem com ele. Então, ele tem experiências boas e ruins, mamadas que dão satisfação e mamadas que não dão satisfação, ou porque o leite, a mamadeira não chegou na hora certa, ou o peito não chegou na hora certa, ele passou muita fome, alguma coisa assim. Essas experiências boas e ruins com o objeto vão fazer com que ele entenda esse objeto como se fosse dois. Um bom, que dá experiências agradáveis, e um ruim, que dá experiências desagradáveis. Melanie Klein chama então de seio bom, aquele que dá experiência agradável, e seio mau, aquele que não dá. Então a cisão é uma coisa, o seguinte, eu não consigo lidar com o fato de que o mesmo objeto me agrada, mas também me desagrada. Então eu divido ele em dois. Eu divido em um que só me agrada e um que só me desagrada. Aí eu incorporo aquele que me agrada e ataco aquele que me desagrada. O mecanismo de cisão está muito ligado a um outro mecanismo que é o de identificação projetiva. É um mecanismo bem complicado, a gente não vai se focar nisso agora, mas a ideia é que o indivíduo projeta algo seu, que ele não aceita, no outro. E identifica o outro com essas características. Por exemplo, eu sou uma pessoa que estou com muita agressividade, muita raiva com relação a uma determinada pessoa. Só que eu não consigo me perceber como uma pessoa com raiva. Então eu projeto a minha raiva nela. Eu digo que a raiva não é minha. Não é eu que tenho raiva dela, é ela que tem raiva de mim. Então eu faço essa identificação projetiva. Eu projeto no outro e coloco dentro do outro algo que na verdade é meu. Existe a identificação projetiva e existe a projeção. A projeção é simplesmente quando eu jogo para fora aquilo que estava dentro de mim. Então, eu tenho essa agressividade, não é minha, é do mundo. Eu estou com medo? Não, não sou eu, são os outros. Então, eu projeto no outro aquilo que eu não quero reconhecer em mim. E aí, a identificação projetiva é uma forma mais especializada disso, tá? Não vamos entrar em detalhes. Uma outra defesa primitiva é a negação. Eu percebo alguma coisa na realidade e nego que aquilo existe. Então, eu nego, por exemplo, que alguma coisa muito ruim aconteceu. Né? Que eu perdi alguém, ou que eu perdi o dinheiro, ou que eu perdi o emprego, ou que alguém que eu gosto muito, na verdade, é uma pessoa que não mau caráter, etc, etc, etc. Então, a negação é você negar dados da realidade. A dissociação já é um mecanismo onde eu pego uma parte da minha memória, uma parte daquilo que uma parte da minha memória, consciência, percepção e dissocio. É como se eu deixasse de pensar ou de perceber alguma coisa que é parte de mim. Isso pode, inclusive, alterar a memória. Eu esqueço algumas coisas importantes. Tem a defesa da idealização.
onde eu atribuo uma qualidade muito perfeita, muito idealizada, muito irreal em alguma pessoa, em alguma situação, justamente para eu me proteger da frustração, da ansiedade e tudo mais. Existe a atuação, que é o que a gente chama de acting, que é uma ação comportamental de uma fantasia inconsciente. Então eu tenho uma fantasia inconsciente que eu atuo essa fantasia comportamental. E a somatização, que é quando eu transformo determinados estados afetivos em sintomas físicos, né? Ou quando eu fico com uma preocupação com a saúde do corpo de forma muito exagerada, que é a hipocondria. Então eu fico tão preocupado com a saúde do corpo que na verdade eu estou me deixando de olhar para minha cabeça e para aquelas representações muito dolorosas que estão ali. Existem outras defesas primitivas como a regressão, que é quando o indivíduo ele regride no seu desenvolvimento. Isso acontece muito, por exemplo, com crianças que a mãe tem um segundo filho. Então, às vezes a criança está com 6 anos, já está bem desenvolvida. Assim que o irmão mais novo nasce, essa criança começa a agir como bebê, a exigir da mãe uma atenção que a mãe tem com a outra criança. E aí ela age, começa a falar errado, ou começa a exigir mais atenção do que ela precisa, coisas que ela tinha aprendido, ela faz como se não soubesse fazer. Esse processo de regressão é uma tentativa de manter essa satisfação que ela tinha com a mãe, mas que ela acha que perdeu porque o irmão chegou, nesse caso, né? E a fantasia esquizoide, que é uma tentativa do indivíduo, como ele está muito frustrado com o mundo, de se refugiar nas suas fantasias. Então o indivíduo muitas vezes ele percebe que o mundo real, a relação com os outros é muito difícil, então ele passa mais tempo dentro do seu mundo, das suas fantasias, do que realmente lidando com os outros. O que tem em comum em todos esses mecanismos? Esses mecanismos eles são marcados por algumas características muito importantes. Em primeiro lugar, eles geram uma descontinuidade na relação da mente com a realidade, uma certa ruptura na relação com a realidade. Todos esses mecanismos tornam, de certa forma, o contato com a realidade mais difícil. E, às vezes, se for um mecanismo muito forte, muito intenso, pode cortar a relação com a realidade de uma vez e gerar um processo psicótico mais grave. Também eles geram rupturas na estrutura da personalidade. A unidade da personalidade se rompe, né? Que é como acontece com os processos dissociativos. Uma parte de você se rompe. Inclusive, aquilo que a gente chama de múltiplas personalidades, por exemplo, que é uma doença bem rara, é um processo que a gente chama de transtorno dissociativo de personalidade. A personalidade ela rompe de uma maneira tão grave que ela gera personalidades diferentes. Uma outra característica muito importante é que a intensidade da manifestação das fantasias inconscientes é muito grande. Como o contato do ego com a realidade se torna prejudicado, as fantasias inconscientes ganham mais destaque, ganham mais força. Isso leva a uma distorção dos processos de pensamento, de memória e de percepção. Por quê? Porque o indivíduo vive mais conforme as suas fantasias do que conforme a realidade. O que nos equilibra? A gente tem uma formação fantasiosa que expressa os nossos desejos e tem uma realidade que diz o quanto essas fantasias são reais ou não. Se o contato com a realidade desapareceu, as fantasias fazem a festa. Então não existe um controle se o que eu estou percebendo é real ou não é. Se o que eu estou lembrando é real, aconteceu mesmo ou não aconteceu. Esse controle vai se perdendo. Então esses mecanismos eles são mais psicotizantes. Ok? Vamos então agora falar de um outro conjunto de defesas, um pouco mais elaborada que as primitivas, mas ainda muito patológicas, que são as defesas neuróticas. Uma das defesas neuróticas é o processo de introjeção. O processo de introjeção e de projeção são processos psíquicos normais, mas que podem ser utilizados enquanto defesa. Introjetar significa
incorporar aspectos bons de uma pessoa significativa, ou tentar superar sua perda introjetando aspectos dessa pessoa. Só que eu posso também tentar introjetar aspectos hostis do outro, incorporar o outro de alguma maneira, e aí me trazer algum sofrimento em relação a isso. Um outro processo que está ligado às defesas neuróticas é a identificação. O meu medo de perder um objeto de amor é tão... a minha relação com esse objeto de amor é tão intensa, mas ao mesmo tempo tão impossível de se concretizar, que eu posso me identificar com alguns aspectos, eu internalizo, introjeto e me identifico. Passo a tornar meu esses aspectos de personalidade. A identificação acontece de maneira normal e faz parte da formação da nossa identidade. Um outro processo neurótico é o deslocamento, que a gente já falou várias vezes quando foi falar de sonho, né? Que é quando eu pego o afeto, a energia afetiva de uma representação, de uma ideia, e jogo para outra. Então eu tenho muito medo e angústia atrelado a uma memória do meu passado e eu jogo isso para uma coisa mais neutra, que pode se tornar um objeto fóbico ou que pode acabar ganhando essa conotação afetiva sem que nada tenha acontecido realmente para isso. Tem a intelectualização, que é um processo muito comum nos processos obsessivos, né? Onde eu, para evitar contato com o sentimento, eu fico muito preso nas coisas abstratas, em conceito. É como se assim, o indivíduo, eu vou falar com o indivíduo assim sobre... Mas quando você perdeu o seu pai, o que você sentiu? Aí o indivíduo vira para você e fala assim, mas o que é perder, né? Porque, na verdade, eu não perdi o meu pai, né? Meu pai, na verdade, ele sempre esteve comigo e agora ele passou para outro plano e, na verdade, ele continua muito próximo a mim. Se a gente for parar para pensar, o meu pai se tornou uma parte do universo e eu estou dentro do universo, então eu estou dentro do meu pai. Eu viajei agora. Mas isso seria um processo de intelectualização. Eu estou usando ideias muito abstratas para não falar, eu estou sofrendo demais porque eu perdi o meu pai. Para não ter contato com essa dor, eu vou criando mecanismos abstratos. Ah, mas eu posso ter a crença de que meu pai é parte do universo e isso não ser um mecanismo de defesa? Pode. Desde que você consiga conceber isso, mas não perder o contato com o sentimento doloroso que você sente. Se você tem um sentimento doloroso e evita ele usando ideias abstratas, você está usando uma defesa de intelectualização. Se você sente essa dor, mas consegue elaborar isso através dessa ideia abstrata ou religiosa, não é um mecanismo de intelectualização, tá? A diferença está justamente nesse ponto, quando eu uso um para evitar o outro. Um outro mecanismo muito comum é o isolamento afetivo. Eu não entro em contato com determinados sentimentos, não entro em contato com determinados conteúdos, eu me isolo deles para não entrar em contato. Esse isolamento pode ser mais consciente ou menos consciente. Quantas e quantas vezes a gente começou a pensar algo desagradável e falou, opa, nem vou começar a pensar nisso porque vai dar merda, né? Um outro conteúdo é a racionalização, que é quando eu começo a justificar crenças, atitudes, sentimentos e comportamentos que eu tenho como inaceitáveis para torná-los aceitáveis. Então, por exemplo, eu tenho muita raiva desse meu pai que eu perdi. Para mim é inaceitável essa raiva. Eu não consigo aceitar essa raiva. Eu não consigo aceitar que eu o amo e eu o odeio ao mesmo tempo. Então, na minha cabeça, eu começo a formular justificativas para tentar justificar essa confusão. Em vez de eu olhar para a confusão e tentar essa ambivalência e entendê-la, eu, na verdade, fico encontrando justificativas para tentar me convencer. Ah, mas eu posso usar a racionalização de forma que não seja uma defesa neurótica? Até sim, se isso não é uma forma de você não entrar em contato com o conflito. Se isso é usado para você não entrar em contato, é defesa. Tá bom?
Uma outra defesa neurótica é a sexualização. É quando você atribui um sentido sexual a algo que na verdade não tinha, né? É como se você sexualizar demais as coisas. Isso é muito comum em algumas pessoas que usam muito, por exemplo, o conteúdo sexual como uma forma de fazer piada e às vezes não tem graça nenhuma para ninguém, mas a pessoa sexualiza tudo, que é uma forma de tentar muitas vezes lidar com as suas próprias inseguranças sexuais. E a formação reativa, que é um clássico, né, das defesas neuróticas, que é quando eu pego aquilo que eu sinto e transformo no oposto. Como um homofóbico que pega a sua homossexualidade latente e reprimida e transforma, por exemplo, em vez de amor ao homem, em ódio ao homem, né? Em ódio ao homossexual, por exemplo. O outro clássico, que é a repressão ou recalque, que é quando eu impeço que algumas ideias, fantasias e desejos cheguem à consciência, tá? É diferente da negação. A negação é em relação a eventos externos. Eu nego aquilo que eu percebo do mundo exterior. A repressão é eu ocultar aquilo que está já na minha mente. Tem a anulação, que é quando eu nego a conotação sexual, agressiva ou vergonhosa de alguma coisa. E aí eu tento esclarecer ou fazer o oposto. Então alguma coisa aconteceu. Essa coisa teve uma conotação, por exemplo, agressiva, clara. Eu falei com raiva com tal pessoa, sem perceber que eu falei com raiva. E aí depois eu tento anular esse sentimento dizendo que na verdade eu não tinha feito isso. Só que eu acho que acontece muito com pais que estão muito irritados porque o filho não dá conta, vai lá, desce uma bronca no filho, até bate, depois de uns minutos se arrepende e tenta anular esse ato fazendo as vontades da criança, né? Só estraga, mas tem muito pai que faz isso. E a reparação maníaca, que é uma outra defesa muito importante, ligada à teoria kleiniana, que é uma tentativa de reparação simbólica do mal que eu causei ao meu objeto de amor, porque vocês sabem que amor e ódio estão sempre juntos, né? Então, muitas vezes a gente ama e odeia, então a gente agride aquilo que a gente ama. Nesse processo, quando eu tento reparar, mas não de uma maneira, né, que eu reconheço o mal que eu fiz, de uma maneira que como se eu pudesse reparar magicamente. Não aconteceu nada, tá tudo perfeito. E isso é uma reparação maníaca. Obviamente, vocês vão ter uma explicação melhor dela depois. Mas ela está envolvendo 3 processos, né? O desprezo, o controle onipotente e o triunfo. É meio que uma posição muito narcísica, assim, muito de soberba do indivíduo sobre o mal que ele fez sobre o outro. Quais são as características de todas essas defesas neuróticas? O que garante? Enquanto que as defesas primitivas elas incidem basicamente na relação do ego com a realidade, as defesas neuróticas incidem basicamente na relação do ego com o id, tá? O que marcam essas defesas? Primeiro, ideações e sentimentos internos e conflitivos. Estado de conflito psíquico interno. Muito, muito intenso. Uma deformação da realidade também, mas sem ruptura. O indivíduo não rompe com a realidade, ele não sai da casinha. Mas ainda assim, algumas coisas da realidade ele interpreta de uma forma errada, né? E ele pode usar suas capacidades racionais, mas não de forma a compreender o que está acontecendo, mas sim como uma maneira de se defender, né? Um uso mais próprio do processo primário, uma maneira de se defender, de evitar entrar em contato. Então a ideia é que a defesa é mais evitar entrar em contato, ainda nesse caso. Tudo bem, até aqui? Agora a gente vai falar um pouco das defesas maduras. São as defesas que estão atreladas ao estilo de vida normal dos indivíduos. É onde eu torno o conflito algo aceitável para mim, para a sociedade, e eu consigo então lidar com esses conflitos de uma maneira mais tranquila. Eu posso usar o humor, né? Um humor que não visa então esconder as coisas, mas tornar mais leve o sofrimento. A supressão,
que é quando eu conscientemente evito entrar em contato com algum sentimento. Então eu sei que ele está lá, eu não perco contato com ele, mas eu tento deixar ele oculto. A supressão é muito importante porque a gente não pode sentir tudo em qualquer lugar nessa sociedade. Então eu tô aqui falando com vocês. Se eu tiver por dentro esbagaçado, sofrido, com vontade de chorar, eu não vou chorar na frente da câmera. Eu vou suprimir o sentimento e tentar continuar dando aula. É óbvio que nem sempre eu consigo. Nem sempre eu conseguiria, né? Aí eu não daria para continuar, mas muitas vezes o indivíduo consegue suprimir os sentimentos. Uma outra maneira é o ascetismo, que é você justamente buscar eliminar alguns aspectos, né, prazerosos de determinadas experiências para não entrar em conflito com elas. Muitas vezes a serviços de metas espirituais. Por exemplo, você se prende a uma determinada crença, se prende a uma determinada ideia que você acredita e que você defende, e se abdica de algumas coisas que te trariam conflito, né? Principalmente coisas prazerosas, mas que você vê que não são muito bem aceitáveis para você ou para a sociedade, em respeito, então, a essas crenças. Por exemplo, quando muitas pessoas de algumas religiões decidem se abster da sexualidade até adquirir, até chegar no casamento. Né? Ficar em celibato ou ficar abstêmio até entrar no casamento, porque acredita que isso vai fornecer um controle melhor dos seus desejos e dos conflitos que esses desejos criariam. Uma outra maneira é o altruísmo. Então, o indivíduo ele tenta compensar muito esses conflitos, esses movimentos mais narcísicos, transformando isso em um ato altruísta. Então, ele pega tudo aquilo que está ligado aos seus conflitos narcísicos e transforma isso em um comportamento altruísta. Então, em vez de eu estar preocupado ali com o meu ego, com a minha autoimagem, eu acabo me comprometendo mais com as necessidades do outro. Não só altruísmo de ajudar qualquer um, ou de fazer caridade, mas de se disponibilizar mais pelo desejo do outro do que pelo seu. Existe também a antecipação, a tentativa de retardar determinadas gratificações, planejando e elaborando conquistas e realizações futuras. Por exemplo, a pessoa que vai fazer vestibular. Quem vai fazer vestibular sabe que precisa estudar agora para depois ter uma satisfação futura. Então eu vou começar a deixar de sair, de ir na festa, de ir para as baladas agora, para estudar, para depois poder ir para a faculdade e lá estudar, mas também ir para balada, não sei o que, não sei o que. Então eu me planejo e postergo o prazer, que é o princípio de realidade funcionando, né? A sublimação, que é então o clássico desse mecanismos maduros, que é quando eu pego a minha energia pulsional, seja ela agressiva, seja ela sexual, tiro o objetivo pulsional, agressivo ou sexual e uso essa energia em algo socialmente aceitável. Então eu pego a minha pulsão de vida e de morte e emprego aquilo em algo socialmente aceitável, criativo, artístico, etc. E a reparação, que é uma forma de reparação simbólica do mal que você causou para o objeto. É um outro conceito kleiniano. O indivíduo, na relação de amor e ódio com seu objeto, ele causa danos desse objeto. Se ele tem capacidade para tolerar o mal que ele fez para o objeto, ele pode conseguir, então, tentar simbolicamente reparar esse objeto. Reparar simbolicamente é fazer alguma ação que tem o status de devolver o mal, de retirar o mal que fez, mas entendendo que não é mágico, que você nunca vai ser 100%, que você nunca vai apagar o mal, mas que você vai de alguma forma devolver, né? De alguma forma compensar aquilo que não ficou bem estabelecido.
Quais são as características das defesas maduras? Primeiro, são defesas que funcionam no processo secundário e respeitam o princípio de realidade. Elas não estão funcionando de forma primitiva, elas estão funcionando de forma mais madura possível. Elas buscam aceitar e elaborar todos os sentimentos negativos e experiências. Lembre, na defesa primitiva, tudo aquilo da realidade que me causa algo ruim, eu corto. Na defesa neurótica, tudo aquilo interno que me causa experiências negativas, eu corto. Na defesa madura, tudo aquilo que me causa alguma sensação de desprazer, algum sentimento negativo, eu olho, acolho e tento lidar com aquilo. São defesas que não rompem com a realidade, elas continuam o diálogo com a realidade e buscam integrar os aspectos internos, buscam aumentar e manter a integração do indivíduo. Para finalizar, a gente vai entender que cada mecanismo de defesa vai estar ligado a uma determinada forma de adoecimento. Então, dependendo de qual é a instância que está em conflito com o ego, de qual é a defesa que está sendo utilizada e qual é a força e a maturidade do ego para lidar com o conflito, a gente vai estar desenvolvendo uma determinada forma de patologia. Na verdade, a gente tem 4 grupos aqui de tipos de patologias diferentes que a gente pode entender, né? As psicoses, que é basicamente quando há um rompimento do ego com a realidade, maior desorganização do pensamento, o que leva a sintomas como alucinações, delírios e tudo mais. Há o grupo das neuroses, que é marcado basicamente pelo conflito psíquico interno, tá ligado? Basicamente as defesas neuróticas, né? Ele se manifesta basicamente por fobias, angústias, ansiedades, compulsões. No caso da perversão, o que acontece é que o indivíduo, na verdade, ele não entra em conflito com as pulsões que vêm do id. Ele permite a manifestação dessas pulsões e nega o desprazer que esses conflitos causam. Então, o comportamento sexual ou agressivo, ele ganha expressão direta na realidade, o indivíduo expressa essas pulsões do id, que não são, na maioria das vezes, socialmente aceitáveis, e nega o sofrimento que causa essa perversão. Como no caso da psicopatia, né? O indivíduo ele é agressivo com o outro e não sente muita empatia ou não sofre pelo mal que ele causa, né? E o quarto grupo são os transtornos de humor, que tem a ver diretamente do conflito do ego com o superego, que leva então a alterações então do movimento do humor. Ainda a gente poderia falar de um quinto grupo, que é o grupo dos transtornos de personalidade, que é quando a estrutura do ego se deforma a partir dos conflitos muito intensos. Bom, a gente vai parar por aqui. Eu acho que obviamente não dá para a gente aprender certinho cada mecanismo de defesa, o seu funcionamento, mas o que importa é a gente entender que esses mecanismos podem ser mais primitivos, mais neuróticos ou mais maduros, né? E que cada um, então, ele vai interferir de uma forma diferente no modo como o indivíduo lida com o conflito e na forma como o indivíduo adoece. Então, até a próxima semana. Até mais, gente. Tchau, tchau.